Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. O nosso programa de hoje é uma espécie de continuação de um programa que eu fiz em resposta a uma pergunta feita pelo nosso jovem confrade Luiz, um amigo de Volta Redonda aqui no estado do Rio de Janeiro. No primeiro vídeo é feita a pergunta: o que é necessário, como se tornar um bom orador espírita, um bom palestrante? E lá nesse episódio eu faço algumas considerações, dou algumas dicas. Como eu acho que aquele episódio ficou um pouco comprido, um pouco grande, né? Eu resolvo lançar agora um outro episódio que é uma continuação. Como a pessoa pode se tornar um bom orador espírita, um palestrante ou palestrador, um divulgador da doutrina, que eu acho que é o termo que me parece mais adequado. É uma continuação, certo? Como ele se torna uma pessoa, dentro da minha observação, da minha opinião, como ele se torna uma pessoa mais eficiente. Não é melhor, não é pior, a gente tem que parar com essa papagaiada aí. Quem acompanha o meu canal já há algum tempo sabe que eu não gosto de frescurites, né? Embora o movimento espírita ele esteja repleto de frescurites já há algum tempo, né? Bom, é muito comum eu e outras pessoas ser convidado para realizar uma palestra ou um momento de divulgação doutrinária em outra instituição. Como a gente deve se portar? Saber que existe não uma etiqueta, mas alguns procedimentos muito delicados que podem evitar desconforto, podem valorizar aquele momento que você está ali falando a doutrina, não falando de você não brilha, né, ou não deve brilhar. A gente não tem que buscar o holofote. O holofote é a moralização cristã. Essa é a proposta do espiritismo, ou deveria ser a proposta do espiritismo brasileiro, no Brasil, como ele é praticado, certo? Eu já fiz considerações duríssimas no outro episódio da minha visão. Tem gente até que fala em pedigree, nasceu em berço espírita, mas isso é uma outra balela, uma basófia impressionante, certo? E esse programa eu vou tecer algumas considerações, como você que está querendo começar a realizar palestras, né? Vamos usar o termo mais comum, palestras, como você vai se portar. Não vou falar em pontualidade, em um vestuário, né, adequado ao momento, ou seja, algo formal, né, como eu estou vestido com roupa de ficar em casa, que a gente deve se apresentar. Perfeito? Não vou entrar nesse foco, isso aí é o bom senso, sei lá. Tem lugares que eu faço palestras de paletó, de terno e gravata. Tem outros que eu mais à vontade, alguns usam uniforme, alguns usam o jaleco. São as normas ou orientações da instituição. E são sobre essas orientações que a instituição que você está visitando devem ser atendidas. Pode não parecer, mas o espiritismo brasileiro ele é cheio de vertentes. E eu sempre falo isso em grupos de estudo, em momentos de divulgação. Tem um livro, um dos meus livros, né, que não é psicografado, é um livro de estudo. Falo muito sobre isso, o Trabalhadores da Seara do Cristo. E quando eu tenho um grupo, geralmente são jovens que estão querendo se preparar para se tornarem oradores, eu falo muito sobre isso. O espiritismo ele tem vertentes, igual a Igreja Católica, igual o protestantismo, igual a Umbanda, igual os candomblés, o judaísmo, o budismo. Toda filosofia, vinculada ou não à religião, ela tem suas vertentes. Então, muito bem, isso é importante ser considerado. Porque por mais que eu adore
citar as obras de Chico Xavier para dar um exemplo, para reforçar um conceito que está lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo. Existem pessoas e respectivas instituições, porque toda instituição ela é formada por pessoas, né? Existem instituições que não recomendam a citação das obras de Chico Xavier, as obras que ele psicografou. Pode parecer esquisito para algumas pessoas, mas isso é real. O mesmo acontece com as obras psicografadas pelo nobre e dedicado Divaldo Pereira Franco. Existem instituições que só reconhecem as obras organizadas por Allan Kardec. Tem instituições que só reconhecem Allan Kardec e as obras de Chico. Não reconhecem outro autor, que publicam até pela Federação Espírita Brasileira, por exemplo. Tem instituições que não vem problema algum você, orador, fazer correlações com o que se vê na Umbanda, por exemplo. Dizem, não, na Umbanda faz a mesma coisa que a gente aqui, com nomes diferentes, mas faz a mesma coisa. Tem casa que não gosta que você cite. Então, quando eu recebo um convite para proferir uma palestra, seja lá uma palestra independente, ou uma mesa redonda, ou uma conferência, ou alguma coisa do gênero, eu sempre tenho o cuidado de perguntar, né, qual a linha doutrinária da instituição. Eu apresento, olha, eu posso falar isso, vou usar essas bases de referência, vou fazer essas citações aqui. Tem problema? Às vezes tem. E numa conversa fraterna, você não tem que mostrar que seu ponto de vista está certo, você não tem que acatar o ponto de vista dos outros. Você, não, tudo bem, não quer que eu fale, não use esses pontos, não uso esses pontos. Criar mais isenção para quê? Você está ali para prestar um serviço em nome do Cristo. Então, muitas vezes, bons oradores não retornam a determinadas instituições por conta de uma citação imprópria no olhar dos donos encarnados da casa. Porque às vezes a gente bota a culpa no pobre do mentor, e mentor que se preze, ele não se preocupa com esse tipo de coisa. Ele se preocupa assim com a moralização do espírito. Toda situação é uma oportunidade de aprendizado e engrandecimento moral. Certo? Então, é a dica de hoje de como se tornar, ou como caminhar para ser um bom divulgador doutrinário. Procurar saber como a casa prefere que as palestras sejam feitas. Insista, se a casa disser assim, não, vai do jeito que você quiser. Insista. Como as palestras costumam acontecer na casa. Isso é importante para você realizar um bom trabalho, para você ficar tranquilo e para a instituição ter tranquilidade também. Porque eu já vi orador entrar e ser um suspense. Não sabemos o que vai acontecer. E não é para isso. Ninguém está ali para isso. Está ali para absorver o máximo de informações. Se acontecer um debate, uma inquirição, ou seja, um diálogo, uma troca de perguntas e respostas, que seja dentro do bom senso, né? Porque eu também já vi um orador na tribuna, eu lembro disso, tem alguns anos, ele falou uma série de coisas, algumas pessoas não concordaram da assistência, ou seja, não eram membros da casa, e membros da casa levantaram e começaram a fazer um debate de uma forma muito desagradável. E nenhum trabalho subsequente funcionou, por conta da sintonia. O passe foi uma porcaria, teve gente que passou mal, dos trabalhadores e não trabalhadores da casa. A desobsessão não funcionou, certo? Por conta de um debate absurdo, por conta dessa falta de planejamento de ambas as partes. Do orador, cara famoso, né? Famoso, muitos livros, né? De um cara bem conhecido, e a instituição também de renome na cidade do Rio de Janeiro, antiga,
O objetivo do canal é sempre falar do bem, propagar o bem, a ótica do espiritismo, né? Falamos muito do espiritualismo também. Curta, compartilhe, deixe embaixo do vídeo no YouTube, para ele não se perder, as suas opiniões, o que você achou desse episódio, alguma experiência nesse sentido que você tenha passado. E até o nosso próximo episódio. Esse é o nosso canal, simples, direto e reto. É isso aí.